paz para a igreja. Aqui é a continuação da parte 10. Continuação da parte 10. Nós estamos na parte terrestre da guerra. E aí, eu já falei aqui das elites, né? A guerra, quem realmente comanda. Quem realmente comanda é o poder superior das trevas, o poder das elites, que se divide em três: poder aéreo, poder terrestre e poder marítimo. A elite das elites é o poder dragão serpente, cujo príncipe maioral é o anjo maioral, primeiro príncipe maioral, dragão serpente, Lúcifer, Satanás. Ele é Deus e Senhor das trevas. Só que está todo mundo preso abaixo de águas profundas. E ele compartilha o poder sobre as nações todas com a sua legião de elite mais alta, que é o poder dragão serpente. E geralmente sempre um príncipe de cada nação que comanda dos ares é um anjo príncipe dragão serpente. Pelo que eu vi, ou então a maioria é constituída de príncipes dragões serpentes. Foi isso que eu vi. O que eu vi, que deu para me ver, eram anjos príncipes dragões serpentes. E a elite das elites é a elite dragão serpente, porque fazem parte da mesma linhagem de Lúcifer. Lúcifer é o príncipe maior. Ele é o príncipe da rebelião e anjo maioral dragão serpente. As outras elites foram convencidas por ele, boa parte das elites, e desceram junto com ele. E foram todos presos abaixo das águas. E abaixo essas águas servem de prisão para tudo que se chama rebelião e pecado. Abaixo das águas, pelo que eu vi, o sol, a lua, a terra. Abaixo dessa terra existe outra terra. Acima da terra existe um espaço em prisão, um espaço vazio. E acima é água, águas profundas. E fecha tudo, nada sai. Acima dessas águas profundas, aí tem o universo. Rebelião e pecado não sai não, está tudo preso abaixo das águas. Acima das águas está o universo. Tudo é tratado abaixo das águas. Abaixo das águas tem um espaço comprimido miserável, onde é que habita as potestades das trevas, e logo mais abaixo a terra. Abaixo dessa terra outra terra, que é a terra devastada, onde é que acontecem as terríveis guerras e pelejas entre ambos. E aí as igrejas começaram a orar e relâmpago saía, estourava para cima, estourava os exércitos das trevas, outros relâmpagos subiam e entravam nas águas, as águas se abriam e desciam exércitos de anjos de Deus para ajudar os anjos dos exércitos de Deus, para dar reforço para o anjo general, né? E a guerra terrível agora, a guerra total. E nisso saía das igrejas também, saíam tipo línguas de fogo. Aí agora eu vi o que era, aí você está agora entendendo o que era aqueles relâmpagos que eu vi, que eu não entendi de onde que saía, estava saindo das igrejas. Só que estava saindo poucos, mas agora houve uma convocação de oração, e as igrejas todas orando no Brasil todo. E relâmpagos saiu estourando tudo. E aí eu via uma oração tremenda. Só que só vai entender isso aqui quem tem o discernimento de Deus, e principalmente esse pastor. Eu estou falando desde o começo, só que é numa oração só, é numa profecia só. A única diferença foi porque teve um começo. Esse começo foi em 2013, em Brasília, quando esse pastor esteve lá e lançou uma profecia. Começou lá, só que agora vai fechar. Só que agora essa convocação,
A visão está sendo contada, mas tudo volta e meia volta para a mesma situação de oração. Agora você vai ver de novo. E tudo se resume numa só. Aí daqui a pouco as igrejas orando e saem as línguas de fogo de quilômetros e quilômetros, de mais de 1000 quilômetros. Vem aquelas línguas de fogo assim, passava pelos exércitos de Deus como fosse uma artilharia, como fosse o sol, quando eles explodem, sobe aquelas línguas de fogo, uma língua de fogo da largura de um quarto, 4x4, ou mais largo ainda, e vinha quilômetros, passava pelos exércitos de Deus e atingia as forças das trevas, e explodiu, uma explosão terrível que estourava os anjos todos, estourava milhares de anjos das trevas. E daqui a pouco eu olhava para os exércitos de Deus, e os exércitos de Deus que estavam aqui na fileira de mais de 6, 7 mil quilômetros, pegava do Paraná e chegava até a Guiana Francesa, fazia uma divisão no Brasil, os dois exércitos debatendo. E os exércitos de Deus, dava brado, aí a minha visão foi disparada para lá, e eu via o que é que os exércitos de Deus, anjos, leões, estrondo ensurdecedor de trombeta. E eu vi eles plenamente. A guerra total. Imagina milhões. E brigando. Eles faziam assim. Igual o leão. Já viu o leão brigando com outro leão? Ou então o leão brigando com o tigre? É tipo aquilo. Assim, pior do que aquilo. Estou falando de anjo-leão, gente. E eles e bradando. Aí quando eles viram os relâmpagos, eles pegavam e foi-me discernido o que eram aqueles brados. Qual que eram os brados? Foi-me discernido plenamente, eu vou falar aqui plenamente. Foi audível e foi discernido para mim. Eles gritavam assim, bradavam assim, Iau! 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 E eu, meu Deus, Iau! Aí foi discernido. Então é glorificando a Deus. Estão glorificando a Deus porque a igreja está ajudando eles na guerra. A igreja ajudava na guerra. Viu quando você ora? Quando você ora, exércitos são destruídos. Quando você ora, anjos entram em guerra e você também entra em guerra através da sua oração. A sua oração tem poder no nome de Jesus. E entra na guerra literalmente. E os anjos de Deus, quando a igreja começou a orar e entrou na guerra total, os anjos de Deus entraram na guerra mais violentamente e pegavam os exércitos das trevas. Era igual tigre enrolando com tigre. Quando eles se juntavam, os anjos de Deus contra os anjos das trevas, anjos, dragões e serpentes, quando eles se juntavam, era igual tigre, quando junta com outro tigre, e cai no chão igual gato. E aqueles milhões, pensa numa coisa terrível, e era milhões. Eu estou falando ali no embate ali, ó. Eram milhões. Só que era aquilo ali, ó. E tinha áreas mais adiantadas do que outras. E no meio só era fogo, raio tremendo, o pau quebrando. Imagina a coisa tremenda. Você de cima, você vê uma labaredona de fogo no meio assim, do Paraná até chegar na fronteira com o Brasil era dividido e chegava até a fronteira com a Guiana Francesa. E eu vi aquela labaredona de fogo no meio ali onde é que estava a batalha renhida. E subia aquela fumaça. Você chegava mais para você ver uma fronteira gigantesca dos dois exércitos, assim, relâmpago para todo lado. E tinha vezes que eles se enfrentavam, a batalha ficava renhida tremendamente. Partes de ofensiva ficava um pouco deserta e vinha a cavalaria, aquela coisa tremenda. E as igrejas começaram a orar e relâmpago saindo. Aí o anjo, aí a igreja, o anjo da igreja de Jesus pegou e falou assim, ó, e aqui tá as igrejas, a cidade desapareceu, os poderes desapareceram, somente a igreja tem autoridade no mundo invisível. Tudo desapareceu, a cidade não tem autoridade para nas guerras, no mundo espiritual, não tem autoridade, tem autoridade a igreja no nome de Jesus. Eu só vi somente as igrejas, a cidade desapareceu, não tinha poder de estar ali, somente a igreja de Jesus. Aí o anjo da igreja falou assim, ó, Wesley, você está vendo aí, Wesley? Agora você vê, Wesley, porque eles, os poderes do mundo, querem fechar as igrejas, não querem deixar que as igrejas orem no nome de Jesus, e
o mundo das trevas faz de tudo para que o crente, o servo de Jesus, não ore, porque há poder no nome de Jesus, Wesley. Fale para o pessoal, fale para as pessoas, Wesley, não deixar de orar, Wesley, porque através da oração há vitória nas guerras, Wesley, a vitória no nome de Jesus. Você está vendo aqui como é que funciona, Wesley? E eu vi as labaredas, enquanto ele falava para mim, centenas de labaredas caindo como fosse artilharia. Eu conversando comigo, quando eu olhava assim, eu via artilharia. Eu vi o Brasil plena, eu via o mundo invisível plenamente, era o Brasil, só que eu vi o mundo invisível, só que era discernido para mim plenamente, o espaço total geográfico. Era um deserto só que era meio discernido, a região todinha. Aquelas lingonas de fogo, pá, caía aqui, centenas caindo, do sentido das forças de Deus entrando dentro do estado de Goiás, entrava dentro do Tocantins, soltava aquelas artilharias, e eu vi o grosso da tropa. A minha visão disparava e via tudo. E daqui eu via até entrando na Amazônia, parar e chegava no Amapá e chegava até a fronteira com a Guiana Francesa e as línguas de fogo e os relâmpagos subiam. E as cavalarias, pá, se chocando. Elas vinham organizadas nos ares, uma flecha contra outra flecha. Uma flecha representava uns por 50 mil anjos de Deus. E vinha 2, 3 contra uma só. 2, 3 dos anjos das trevas, cavalarias infernais, se chocava contra os anjos de Deus. Quando elas vinham organizadas, só quando elas se chocavam, como fosse 2 galáxias se chocando, ou 2 ou 3 galáxias se chocando. Quando elas se chocavam, era peleja independente entre cavalos, anjos em cima de cavalo. Tinha vez quando elas se chocavam, os anjos eram jogados para cima. Do impacto, os anjos voavam por cima. E brigando também, é coisa terrível, nem se compara. Você já viu que nos filmes eles não conseguem, porque é filme, tem os atores, eles não conseguem fazer a imagem perfeita, porque é coisa muito séria. Na guerra que Deus mostrou, eu vi a guerra total, eu vi até na força dos cavalos das trevas, quando um se chocava contra os cavalos de Deus, eu via por trás, o pau. Os anjos das trevas, eles tinham armas, as unhas deles eram gigantescas. Quando eles se chocavam, eu via até o impacto dos cavalos. Não tem quando o couro dos cavalos mexe assim com o impacto, eu via até pá, um se chocando contra o outro. Tem vezes que um anjo voava longe. E brigando, saía do cavalo brigando. E os cavalos soltam um pata no outro. E os cavalos eram inteligentes, preparados para a guerra. Quando eu falo de anjos leões aqui, você imagina se não é um anjo leão. Mas não é simplesmente isso. Eu estou falando de anjo voltado para a guerra total. Não tem as tropas de elite que tem no Brasil. Pra você entender, não tem na polícia militar. Não tem as tropas de elite de cada cidade. Você não vê que essas tropas de elite não é brincadeira com relação a bandidos. Quando eu falo em exército, anjos, leões, eu estou falando de anjos, tropas de elite terríveis, anjos voltados para estraçalhar, arrancar os pedaços. Estou falando de coisa tremenda aqui, só que as pessoas não entendem, né? Pensam que só que os anjos têm inteligência, só que são anjos voltados para arrebentar tudo. E aí, eles, para arrebentar as forças das trevas, né? E aí eles, na guerra total lá, aí o anjo, você tá vendo por que eles tentam fechar as igrejas? É por causa disso aqui, ó, porque a igreja tem poder no nome de Jesus, quando ela ora, tá vendo aí os relâmpagos saindo. Aí daqui a pouco o anjo general pegou e falou, aí voltou pro anjo general. Aí o anjo general pegou e falou assim, isso aqui que é tremendo, eu queria que a igreja, os intelectuais da igreja, as pessoas versáteis em conhecimento, a igreja simples de Jesus, que muitas das vezes tem mais conhecimento porque é o Espírito Santo que se revela, é isso que eu queria que as pessoas se atentassem, a igreja de Jesus agora. Só que ela é tremenda. Vou falar uma coisa aqui, que rabinos, somente rabinos, a igreja, né? A igreja em si, pessoas que conhecem de conhecimento das coisas de Deus. Eu vou falar uma coisa tremenda aqui agora. Presta bem atenção.
Presta bem atenção nessa palavra aqui, porque eu vi que essa palavra, ela percorre os tempos. E pessoas que estudam, eu acredito que nas nações deve ter conhecimento voltado para isso, voltado para conhecimentos da parte espiritual, da parte que conhece o mundo invisível, principalmente para a igreja, os conhecedores versáteis no conhecimento da palavra de Deus, rabinos, pastores, doutores, que eu vou falar que é tremendo. Aí voltou pro anjo general dos exércitos. Aí nós pegamos e voltamos para o alto monte. Só que nós voltamos, aí nós vimos a guerra total. Aí nós estamos aqui em cima do alto monte aqui. E aí o anjo mensageiro, o anjo general está aqui. E a guerra agora ficou tremenda, porque a igreja entrou em oração, e em oração os relâmpagos subiam, línguas de fogo, tá, coisa, e os anjos de Deus partiam para cima com tudo. Só que os exércitos das trevas estavam também batendo, e vinha mais. E aí o anjo, o que o anjo vai falar? Não esquece não, a igreja começou a orar, nós estamos naquela força, naquela palavra, nós só fomos para cima do monte, mas quando a igreja orou, nós estamos naquela viagem ali quando a igreja entrou, então tá aquela palavra, quando a igreja começa a orar, nós estamos sentindo da igreja orando, pipocando tudo para cima. E a oração da igreja arrebentava também a cidade infernal acima. O mundo das trevas é como se fosse assim, para que você entenda o reino das trevas. Vamos supor, na cidade infernal que está acima de cada nação, esse vamos supor que é o reino das trevas. O reino das trevas. Ele é acima e embaixo. Todos eles trabalham organizados. Eu falei lá, não, são semelhantes ao Brasil, as estruturas e tudo mais. Mas para que você entenda, não tem quando uma nação não funciona plenamente, o pessoal não quer trabalhar, não quer educação, não quer crescer na vida e tudo mais. Mas eu pergunto para você, tudo baseado agora no que eu vou falar, no que o anjo general falou. Quando uma nação ela entra numa guerra, o que é que acontece com essa nação? Ela entra numa política de guerra, né? Só que agora eu vou mais ao extremo. Essa nação ela entra na chamada guerra total. Toda a estrutura dessa nação, tudo que funciona nela é voltado para guerra. Então todos trabalham com um fim, para guerra. Então até as estruturas sociais que não fazem parte das elites, vamos supor, das elites que não fazem parte do exército, nessas elites celestiais, nessa gigantesca cidade infernal acima, elas não entram em guerra, só que de todo jeito elas estão em guerra, porque elas trabalham na política de guerra total. Então todo o reino das trevas, ele trabalha para guerra, entendeu? Então por isso quando a igreja dispara os raios, também dispara lá, porque todos eles trabalham no projeto guerra total. Guerra total. Por isso que os raios arrebentam tudo lá. Quando os raios atingem lá, as forças das trevas ficam com a raiva, ódio total contra a igreja, porque os raios pegam lá, os amiguinhos deles, atingem lá. Só que a cidade, o lugar, eu não posso falar cidade, é um habitat. Eu vi só os relâmpagos entrando lá. É muito grande, né? É com uma nuvem, eu vi os relâmpagos entrando. Aí os anjos das trevas, os exércitos ficam morrendo de raiva da igreja. É toda uma trajetória aí, os pastores que entendem mais isso aí. Eles têm ódio, um desses ódios faz parte disso também, porque a igreja, quando ela ora, ela não somente atinge as forças das trevas, dos exércitos, mas também atinge o reino deles, e atinge o reino deles aéreo, terrestre e marítimo, além dos exércitos. E nisso chegou agora o anjo general. O anjo general, aí a guerra total, né? Terrível. Eu vejo agora a guerra pegou fogo, agora o trem se lascou mesmo. A ofensiva dos anjos.
Aí o anjo está bem aqui, ó, o anjo general falou assim, ó, presta bem atenção agora, presta bem atenção, porque isso aqui, quem conhece as coisas de Deus, que pesquisa, grande pesquisador, grande doutor, rabino, isso aqui é tremendo. É uma palavra que percorre os tempos. E saiu da boca dele, só que eu vi que era uma palavra que vem dos tempos antigos, muito antigos, desde a época da rebelião. A guerra estava... A coisa aumentou terrivelmente, os anjos dos pais eram ofensivados quando tem aquela ofensiva total. Daqui a pouco o anjo general olhou assim para a guerra, assim, agora vem a sentença. Aí ele falou assim, ó, tem que falar certo. Ele falou assim, eu olhei para ele, ele pegou assim, olhou para mim assim, você tá vendo essa aí? Você tá vendo essa guerra? Você viu que a oração da igreja saiu? Aí ele pegou e falou assim, eles escolheram a rebelião. Eles pertencem à rebelião. Nós somos os exércitos de Deus. E quando ele falava, pá, o tempo, eu estava no mundo invisível, aí tem o tempo, né? O tempo, não tem o tempo aqui que você não vê nada do lado de cá. O tempo, eu vi o tempo que o tempo tremia, o tempo, quando ele falava, eles escolheram a rebelião. Nós somos os exércitos de Deus. Essa guerra veio desde tempos antigos, desde a época da rebelião. Eles escolheram a rebelião com o príncipe das trevas, Lúcifer, que é o rei deles. Ele falou assim, existe uma sentença para eles. Presta bem atenção. Existe uma sentença para essa rebelião. E quando falava, eu vi os movimentos das tropas terríveis. Ele falava e corria o olho nas... Eu corri o olho nas tropas. Eu vi o enfrentamento. Tal. Daqui a pouco ele falou assim, existe uma sentença. E nós cumprimos essa sentença à risca. Porque foi o Altíssimo que deu a ordem para nós. E nós cumprimos à risca. Qual é a sentença? Ele mirou. Quando ele mirou, ele falou assim, ó, não terão paz. Meu Deus do céu, quando ele falou não terão paz, a minha visão foi lá assim, pá, pá, correu nas forças das trevas. A palavra veio, não terão paz, essa palavra eu vi, que não era a palavra do anjo, ele estava simplesmente repetindo ela que vinha desde tempos antigos, desde os tempos da rebelião. Palavra do Altíssimo. Quando a palavra veio, deu um estrondo, o estrondo atingiu as forças aéreas das trevas e atingiu as forças terrestres das trevas. Só que primeiramente ela veio e bateu nos anjos de Deus, e a missão era o quê? E bateu veio a palavra, bateu nos anjos, Deus falou assim, nós temos essa missão. Bateu embaixo, em cima. E depois a sentença pegou e caiu para cima dos anjos das trevas. Eu vi os anjos das trevas, falou assim, ó, a sentença sobre eles, não terão paz. Não terão paz nos ares. Não terão paz na terra. O reino deles. O reino deles não terão paz nos mares, abaixo dos mares. E nós somos os exércitos de Deus e cumprimos isso à risca. Nós destruímos toda a estrutura deles. Não terão paz. Isso vale tanto para exército quanto também para as elites. Não terão paz. Então, daí a explicação por que existe uma política de guerra total eterna, quase que eterna, desde quando eles se rebeliaram, é uma política de guerra total, o reino todo é voltado para a guerra total. Quem é que faz isso?
Porque a sentença, a ordem para os anjos de Deus, os exércitos de Deus aqui na terra, é não dar paz para esse reino. Aí a igreja, aí está o poder aqui da igreja. Quando ele falou, eu vi que a igreja tinha, o poder vinha, a igreja orando ali, e ele falou isso aí, falou que não terão paz. Falou assim, essa guerra aqui é porque o profeta da sua nação, ungido por Deus, orou, e nós estamos aqui. Só que essa guerra ela é em toda a terra, desde tempos antigos. Só que nós estamos falando aqui agora dessa droga manipulada que a igreja orou, e o seu pastor e profeta orou, ungido de Deus para esta nação, e nós estamos aqui atendendo a esta oração. Só que essa guerra ela é antiga. Falou que atinge em várias partes do mundo, frentes de batalha em várias partes do mundo. Para que você entenda essa guerra, não tem o arco-íris, é o sinal que Deus não vai destruir a terra com águas, né? Essa guerra transparece, para que você veja, não tem quando vai chover e tem os relâmpagos, aquilo ali é para que você veja que existe guerra entre as forças de Deus e as forças das trevas. Relâmpagos, não tem relâmpagos? Aquilo ali transparece a guerra que acontece no mundo visível, ela transparece no mundo, transparece do mundo visível para o mundo, transparece do mundo invisível para o mundo visível. Aqueles trovões, eu vi na mesma hora que eu vi os anjos brigando, eu via um relâmpago normal, os relâmpagos. Daqui a pouco eu pegava e via as guerras. Você está vendo o mundo visível, ao mesmo tempo você está vendo o mundo invisível. Quando eu via no mundo visível, era relâmpagos. Quando eu via no mundo invisível, eram anjos brigando, mas de vez em quando mostrava a guerra total no mundo visível. Ao invés de relâmpago, eu via os anjos topando um contra o outro. São os relâmpagos e trovões. Para que você veja, deixar transparecer aqui. Aí diz que eles não teriam paz. Falou, nós somos os exércitos de Deus e eles não terão paz. E nós estamos aqui. Quando a rebelião aconteceu, nós estamos aqui na terra. Essa guerra é antiga. Não existe paz. Não existe paz para o reino das trevas. E quem faz que não exista paz é as forças dos anjos de Deus. Por isso que existe a política de guerra permanente no reino das trevas. É um reino voltado todo para a guerra desde tempos antigos. Porque quem não dá paz para eles é as forças dos exércitos de Deus. Porque essa sentença, não terão paz, ela é ordem, e essa ordem é cumprida. E existem exércitos de Deus aqui na terra, e é guerra permanente contra as forças das trevas em toda a terra, em várias frentes de batalha, tanto terrestre, quanto aérea, quanto também nos mares. Quando a igreja ora, aí essas forças, elas entram em ação para a igreja, que é a grande missão. Elas trabalham para que a vontade de Deus aconteça. A igreja também faz parte disso. A igreja que tem autoridade. A igreja que tem autoridade sobre isso. Só que existe uma guerra permanente. Essa guerra acontece em várias frentes do mundo. E não existe paz para as forças das trevas. E aí os exércitos de Deus entrando em guerra, peleja total, peleja. E aí o anjo general falou, nós estamos aqui obedecendo a palavra do profeta e pastor Silas Malafaia, que convocou a oração da igreja. E nós estamos nessa peleja aqui. Só que você tem que entender que essa guerra, ela é de tempos antigos. Ela é história no mundo inteiro. E nós somos os autores, nós somos a ofensiva. E nós travamos batalha em várias frentes do mundo. Tanto parte terrestre, parte aérea, quanto parte marítima.
E a igreja nos ajuda. Agora você vai ver. Aí você fala, meu Deus, mas como que funciona isso? Agora eu vou falar para você o objetivo final. A igreja, os doutores, os pastores sabem o objetivo final. Mas eu não posso falar aqui. Eu não posso... Como que é? Eu posso falar aqui. Aí daqui a pouco o anjo falando, ele bradando, na sentença, na mesma coisa que a igreja orou, ele está naquele poder ali, a palavra, ele tinha, a palavra dele era uma coisa ligada com a outra, é uma guerra entre a igreja e o mundo das trevas, e os anjos também estão junto, é tudo junto ali. Aí quando ele fala, tá ligado uma coisa com a outra. A guerra, a igreja está na guerra. Quando ele fala, ele está falando, a minha visão corre nos exércitos. A sentença foi dada, a sentença não é, ele somente repetiu, porque a sentença foi dada de tempos antigos. Então os exércitos Deus tem que cumprir. Quando ele brada, a minha visão corre dentro o Espírito Santo me leva dentro dos exércitos entre os exércitos das trevas e os exércitos de Deus, topando ali. Quando eu chego no meio, eu fui transportado para o meio da guerra, e tem um anjo topando contra outro anjo. O anjo de Deus, com a ofensiva dele, ele sozinho assim, arrebentando 3, 4, 6. No meio da ofensiva, eu vi o anjo de Deus. Imagina um anjo de Deus brigando um leão. Ele é tipo um cabelão tremendo. Não tem um predador. Esquece que falando do seu corpo humanoide. Ele todo blindado, tinha uma glória, como fosse um ouro brilhoso, só que um ouro com uma certa escuridão, aquelas azonas, força terrestre, as asas como fosse para trás, assim, tudo para trás, assim, entrava tudo bem juntado assim, que você não via, porque estava assim, borca tudo para trás, assim, asa, como fosse tesoura, não tem asa pontuda assim, elas emborcavam para que estava assim, quando elas faziam assim, faziam um barulho, aí elas se juntavam bem juntadas atrás, assim, terrestres, e eles se juntando assim, igual tigre e gato. E o anjo de Deus, com a ofensiva, partindo para cima e entrando. E tinham gigantes, anjos maiores, anjos de 15 andares. E eles parecendo elefante, assim, quando eu falo assim, elefante, eu falo o poder deles. Grandão, né, e entrando. Só que tinha uns grandão também que pegava eles, das forças das trevas, para não deixar. Só que eles estavam na ofensiva maior. E a palavra veio. E a palavra da igreja, em nome de Jesus, deu com a palavra do anjo, deu aquela explosão e aquela ofensiva. Eu vi uma ofensiva na hora, assim. E me transportou bem pro meio ali do embate. Quando eu olhei para cima, aí só veio só a palavra. Ei, coisa tremenda, veio a palavra na hora. E eles, e eu via, como fosse de câmera lenta, aí eu via de câmera lenta os anjos de Deus pegando os anjos das trevas aqui, jogando para cima. E outros arrancando pedaço aqui. E eu via as garras dos anjos de Deus, e eu via milhões. E passeando assim no meio, e veio a palavra assim, você está vendo o que está acontecendo aqui? Qual que é o principal objetivo? O que você está vendo? Essa guerra, eles estão lutando em prol de almas. Essas guerras salvam vidas. O que acontece aqui na terra visível é vidas para Jesus. Tomas de territórios, vidas, derrubada de nações, de governos das trevas. O que você está vendo aqui, o objetivo final é ganhar almas para Jesus. Entendeu? A guerra era voltada com o objetivo, primordial, o objetivo central, almas tiradas das garras do império das trevas e levadas para o poder superior, que é a salvação em Cristo Jesus. A guerra, o principal objetivo era esse. O objetivo principal, eles estão lutando por vidas. O objetivo ali era vidas.
O objetivo final era almas para o reino de Jesus. O objetivo principal era salvar almas. O que eu falei aqui só vai entender o pastor, quem tem o conhecimento da palavra de Deus. Só que via mais outras coisas ali, só que o objetivo, tudo caminhava para uma coisa, para a salvação de almas. E dali o anjo, né? Aí eu voltei, o anjo pegou, falou assim: nós somos os exércitos de Deus e nós não vamos dar paz para eles. Guarda essa palavra aqui. Não terão paz. Quem conhece das coisas, doutores, vão entender isso aqui que eu estou falando. Vão entender. Não terão paz. Existe uma lei nas forças dos exércitos de Deus. Então aqui existe uma força dos exércitos de Deus aqui na terra, que estão aqui desde a época da rebelião e travam combates terríveis contra as forças das trevas. É uma guerra que parece que, como fosse assim, aconteceu a rebelião. Eles foram lançados, as águas se abriram. No que eles desceram aqui, é como fosse assim, automaticamente desceu também os exércitos de Deus para estourar eles. Não dá paz para eles em nada. Consequentemente, a política de guerra total prevalece no reino das trevas, porque os anjos de Deus, dos exércitos de Deus, não dá paz para eles. E a igreja, quando ela ora, aí que a coisa fica mais feia para o lado dos exércitos das trevas, porque a igreja, no poder do nome de Jesus, ela destrói cidades inteiras, destrói o reino deles, estoura para todo lado, o poder do nome estoura tudo. Além dos exércitos, os relâmpagos destrói tanto na parte, o reino deles, do habitat das elites, o habitat das elites abaixo dessa terra nossa aqui, e o habitat das elites nos mares, na região invisível, abaixo das águas, abaixo das águas, dos mares. E agora, daqui a pouco, eu sou tirado de lá. Aí, tudo em cima da oração, né? Aí nisso, o anjo, vamos supor assim, o Espírito Santo já me tirou de lá e eu subi acima do Brasil, né? Eu tô acima do Brasil. Daqui a pouco eu tô vendo a guerra nos ares, a guerra total. E embaixo também a guerra total. Só que agora a igreja começou, a igreja orando, e relâmpago para todo lado. A guerra agora virou total, porque a igreja começou a orar e relâmpago estourando para todo lado. Línguas de fogo, eu via línguas de fogo que saía, vamos supor, de Minas Gerais, atingia do outro lado do Brasil, lá no Paraná. Centenas e de partes de todo lado vindo. E pá, como fosse cachoeira, assim, caía assim, ó. E os relâmpagos saíam também, centenas, e já atingia acima as forças das trevas. E os anjos descendo, e outros relâmpagos subiam, as águas abriam, e exércitos de Deus desciam. E os anjos se topando, só que a placa tectônica ainda vinha outros exércitos, e a igreja orando, e os relâmpagos atingindo, só que vinha os exércitos da Guiana Francesa também, e a batalha era ferrenha, porque o Brasil estava em xeque. Deus ia mudar a história do Brasil. O que Deus começou, Deus vai terminar. Tudo na convocação de oração da igreja desse pastor. Oração nacional. E nisso, o Espírito agora aqui, que a coisa fica muito séria agora. Não sei se eu falo nessa aqui. A igreja orando, a guerra entre os anjos, a igreja, os relâmpagos subindo, e eu via muito, eu estava bem para cá, para o interior, nos ares, né, dentro do estado de Goiás, eu via as placas tectônicas, só que eu via a placa tectônica das trevas aqui, e eu via a outra placa tectônica de lá. Aí eu vi os embates das cavalarias, as cavalarias, centenas e centenas de cavalaria com 50 mil, dos anjos de Deus, 50 mil anjos amontados em cavalos contra
2, 3 cavalarias com 100.000 anjos das trevas e elas se chocando. E havia movimento das tropas, as trombetas tocando, os anjos, tinham anjos que controlavam as guerras, o movimento das tropas, e saíam sons de trombeta. E os sons de trombeta, as forças das cavalarias dos exércitos de Deus, havia movimentos delas obedecendo os sons de trombeta. Aqui está o anjo comandante de uma cavalaria dos exércitos de Deus. Quando ele ouvia o som da trombeta, ele se movia de acordo com o som da trombeta. E ouvia o movimento das cavalarias de acordo com os sons das trombetas em várias regiões. Do lado das forças das trevas, o movimento das cavalarias infernais eram também organizado, o movimento de infantaria, pelos sons de dragão. Sons de dragão, mas sons específicos para comandar movimento de tropas. E também, do lado da parte dos anjos de Deus, era sons de trombeta específicos para comandar movimento de tropas. A guerra era altamente sofisticada. A mobilidade era tremenda. Infantaria se chocando, cavalarias centenas. Eu vi a guerra desde na fronteira com o Paraná, passava por Goiás, chegava no Nordeste até a fronteira entre Amapá e o sul ali da Guiana Francesa. E a guerra total, e as forças das trevas não se davam por rendidas de jeito nenhum. E os anjos, dragões, serpentes eram terríveis, não se entregavam de jeito nenhum. E eu vi o desespero, milhares de anjos. Até então estava na matemática aceitável da guerra, que uns fugiam. E haviam os comandantes aqui, quando ele viu os exércitos das trevas fugindo, centenas, ele falava, já tinha os anjos preparados para ir lá e pegar eles. Tinha vezes que eles iam pegar os cavalos e passar por cima deles. No desespero da guerra, fugiam cavalos, fugiam anjos. E tinha os anjos preparados para pegar esses covardes. Só que tinha vezes que os cavalos passavam em cima deles. Tinha vezes que os cavalos, com medo da guerra, fugiam e deixavam os anjos na guerra. Era a mesma coisa, você vê uma guerra, batalha terrestre. Fugindo, covarde. Só que os mais corajosos fugiam também, só que eram muito poucos. Eram os anjos, tropas de elite, dragões, serpentes. Eram os que estavam na frente enfrentando os anjos, leões de Deus. E eles se debatendo, eu vi aquela guerra total. E a guerra ela era prolongada. Os tempos iam se passando. E daqui dos ares, eu estava aqui, tinha vez que eu era levado acima do bico do papagaio nas nuvens, tinha vez que eu era levado acima do rio Tocantins, acima, dentro do estado do Tocantins, tinha vez que eu era levado entre o Pará, ali na fronteira entre o Pará e o Amapá, e eu via o rio Amazonas bem embaixo, e o lugar onde é que corria o rio, as forças não brigavam onde é que corriam os rios, porque as águas eram águas como fossem sagradas, águas, eles não tinham que brigar lá, as águas eram águas que davam vida, eles tinham que respeitar as águas. E daqui na fronteira entre o Amapá, eu estava em cima do rio Amazonas, aí eu vi a guerra até a fronteira Amapá e Guiana Francesa, e o embate das forças, alto comando. Quando eu olhava nos ares de Minas Gerais, naquela ponta ali, de sentido Minas Gerais, para entrar, aquela ponta, não tem aqui em Minas Gerais, aí tem um mapa faz 100, tem uma pinça, uma península ali, que desce Goiás, São Paulo, e ela desce para dentro de sentido sul do Brasil. Naquele lugar ali estavam os dois príncipes generais brigando. E o combate deles era tão grande que o tempo tremia, eu vi o tempo tremendo, e os dois bradavam que dava, os dois comandavam o grosso da tropa, comandavam os exércitos geral. Os dois exércitos, os dois príncipes. E os dois topando, era briga titânica. A guerra era tão devastadora entre os dois que aconteciam tragédias no meio ambiente de Minas Gerais. Essa visão foi 1990, Deus me transportou para 2019 e vi o tempo até meados de 2040. Eu via que a guerra dos dois, a disputa dos dois, a disputa titânica entre os dois príncipes, estremecia os céus de Minas Gerais, atingia o meio ambiente de Minas Gerais,
e aconteciam tragédias ambientais em Minas Gerais. Minas Gerais era penalizada com a Guerra dos Dois. Eu via acontecendo tragédias literais em Minas Gerais. E os sons de trombeta batiam, e as pessoas na terra, como que a guerra era mundial, só que eu estava vendo uma guerra no Brasil, as pessoas do mundo inteiro ouviam os sons de trombeta nos ares e barulhos das forças das trevas. Era a guerra, falou só, a humanidade vai ouvir esses sons aí e vai atingir o mundo todo. É as guerras que vai estar sendo travada aqui, por causa da droga manipulada para destruir o filho da mulher. Que esse pastor especificamente da sua nação orou e Deus entrou em ação, mandou os exércitos dele. Só que a sua nação é diferente, porque Deus mandou um exército das forças de Deus angelicais para destruir o príncipe dessa nação, prender o príncipe angelical que governa desde os ares essa nação. E o que acontecer em cima vai acontecer embaixo. Então tudo bem, agora eu vou passar para o vídeo, o vídeo 11, né? A parte 11 do vídeo, tá bom? Fique em paz, fica com Deus.